Olá, meu nome é Adriana, sou estudante de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso, que tem como título As Políticas dos Incentivos Fiscais, o caso do programa Produzir no Estado de Goiás. Os integrantes são Adriana Soleira, Claudinei Braz e Francisco Aristides. Nosso trabalho, ele tem a relevância do tema políticas fiscais do programa Produzir. Os mecanismos fiscais elaborados pelo governo visam contribuir com o desenvolvimento econômico e promover o bem-estar da sociedade goiana. A questão da pesquisa é quais são as principais publicações que tiveram como objeto de análise os impactos do programa Produzir, publicadas no período de 2007 a 2016. Os objetivos são: objetivo geral, classificar as pesquisas científicas sobre a temática dos incentivos fiscais provocados pelo programa Produzir, aplicados no estado de Goiás nos periódicos nacionais entre 2007 e 2016. Os objetivos específicos são: identificar as características gerais do programa Produzir, analisar as características gerais dos artigos, informar os aspectos que mais se destacam nos programas de incentivos fiscais que estão envolvidos com o desenvolvimento econômico do Estado, classificar as características dos artigos coletados de acordo com sua relevância e representatividade. O resultado antecipado e hipótese foram um tema pouco limitado e divulgado, período de 2007 a 2016, dos 947 artigos coletados, 43 artigos falam sobre o programa Produzir. Classificação da pesquisa. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento documental, baseado em pesquisa de caráter bibliográfico, descritivo e exploratório, verificando as questões mais relevantes sobre a temática. Revisão da literatura. Diversificação do segmento do setor industrial, que contribui para o crescimento econômico significativo do estado de Goiás, IMB 2016. Por razão da boa localização do estado de Goiás, a economia goiana foi beneficiada com a produção, IMB 2016. O uso de incentivos fiscais também contribui para o desenvolvimento produtivo da região centro-oeste com a diversificação dos segmentos, Castro 2009. Os incentivos fiscais são utilizados como meio de aumentar o lucro das empresas sem a intervenção de novas tecnologias ou aumento do público-alvo. Por outro lado, os impactos sobre a sociedade local é considerada insignificante por Laureas 2016. O custo do emprego para o governo é maior que os valores mensurados nos programas de incentivos fiscais. Para Eduardo Santos Araújo, pesquisador do IMB, também tem a opinião de que os custos dos incentivos fiscais são maiores do que os custos com as secretarias de Educação, Saúde e Segurança. Araújo diz que para o ano de 2013, por exemplo, os gastos das 3 secretarias totalizaram 5,2 bilhões de reais, equivalente a 75% dos valores de renúncia de ICMS, que totalizam 7,04 bilhões. Como mostra agora o quadro, esse quadro que é do ano de 2010 a 2013. O acesso aos números do programa Produzir são restritos. Os valores envolvidos no programa com a renúncia fiscal são muito elevados em comparação com os gastos das secretarias, G1 2017. Araújo considera uma redundância na concessão dos incentivos, ou seja, se não houvesse os incentivos, a receita potencial do Estado cresceria no mínimo 40% em relação aos anos com os incentivos. Araújo também aponta a questão da distribuição regional dos investimentos. Somente 5 cidades receberam 64% de todos os investimentos incentivados. Araújo explica que os incentivos fiscais perderam a força de fomentar o crescimento econômico do estado de Goiás.
Em continuação à apresentação da colega Adriana, o tipo de pesquisa que selecionamos foi a pesquisa bibliométrica. Coletamos as publicações durante o período de 2007 a 2016. As plataformas online que escolhemos foram Google Acadêmico e Harris Publish or Perish. As palavras mais utilizadas na pesquisa: incentivos fiscais, o programa Produzir ICMS, renúncia fiscal, desenvolvimento Goiás e os impactos do programa Fomentar e Produzir. O período que utilizamos para as coletas foram de 29 de 10 de 2017 a 2 de 11 de 2017. Foram coletados 947 artigos. Desses 947, 43 publicações encontramos alinhadas ao tema. Com relação à distribuição de artigos, nós temos os temas incentivos fiscais, desenvolvimento produtivo, tributário, ambiental e geográfico. No incentivos encontramos 16 artigos, desenvolvimento 13, tributário 7, ambiental 2 e geográfico 5. Todos eles representando uma porcentagem, como mostra no quadro número 1 graficamente. Número de artigos publicados. Com incentivos fiscais, em 2012 percebemos que houve poucas publicações, onde houveram mais publicações em 2016. Já com relação ao desenvolvimento produtivo, em 2008 e 2015 encontramos algumas publicações, como demonstra também no quadro número 2. Publicação de artigos publicados sobre os impactos do programa Produzir por ano. 2007 e 2009 houveram menor concentração, já 2012 e 2016 maior número de publicações, como demonstra também no quadro número 3. Número de palavras-chave mencionados nos artigos. Incentivos encontramos em 14 artigos, Produzir 6 e Guerra Fiscal encontramos 4 artigos. Nas demais palavras encontramos em 9 artigos, como também mostra no quadro número 4 graficamente. Publicação de artigos por instituições. As instituições que publicaram mais artigos foram as faculdades Alves Faria de Goiânia e a Universidade Federal de Goiás, com 3 artigos. Universidade Estadual de Goiás e Pontifícia Universidade Católica de Goiás publicaram 2 artigos no seu total, e as demais universidades publicaram 1 artigo. Quantidade de autores por artigo. Percebe-se que nesse tema a maioria dos artigos publicados foram individualmente. 27 artigos encontramos com um autor que publicou. 2 autores encontramos em 6 artigos, e 3 autores, 2 artigos. Acima de 3 encontramos em 3 artigos, como também mostra no quadro número 6, graficamente, representando em porcentagem. Então percebe-se que o número maior aqui é com o autor, representando 62,79%. Autores mais produtivos encontramos a Natália Cordeiro Laurias, com 3 artigos publicados. Depois, em seguida, Eduardo Santos Araújo, com 2 artigos, e Murilo José de Souza Pires, com 2 artigos. Então, as considerações finais, utilizando-se o estudo bibliométrico, permitiu identificar como estão as publicações de artigos sobre a temática. Apesar de poucos artigos coletados, observou-se que o tema é de suma importância para o desenvolvimento econômico de um Estado. A média de publicações sobre o tema durante os últimos 10 anos foi de 62,50% dos artigos coletados. Foi percebido que em 2016 foi maior a participação dos autores na publicação da temática. No que diz respeito aos periódicos, a Universidade Federal de Goiás foi a que teve mais participação na publicação dos artigos, representando 20,93%. A palavra-chave mais utilizada no artigo foi incentivos fiscais, pois esse tema é bem utilizado em outras publicações. Em seguida aparece a palavra produzir, com menos destaque, devido ao termo ser bem específico para a temática da pesquisa. Através do estudo bibliométrico, foi possível verificar e analisar as características dos artigos publicados pelos autores sobre a temática das políticas fiscais. Para as próximas pesquisas, sugere-se a utilização de outras plataformas de coleta de artigos, por exemplo, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Outra sugestão é a seleção de autores com novas publicações e estudos sobre o tema, haja vista que foram poucos autores com um número relevante de publicações. Aqui são as referências mais utilizadas. Forte abraço. Obrigado.